Fala pessoal, hoje eu estou aqui com um convidado que eu queria trazer faz bastante tempo. Foi uma curiosidade e uma felicidade ter encontrado ele. Encontrei o Carlos Eurico, ele que é médico, é pneumologista e também é mentor de carreira médica, tá? Encontrei ele na Amazon, ao lado do nosso livro. Eu falei, cara, tem total interesse, comprei o livro, comecei a ler, gostei. Falei, cara, acho que eu vou chamar o Carlos para um bate-papo, porque acho que o pessoal que acompanha a gente vai gostar. Então, obrigado, Carlos, por ter aceitado esse convite. É um prazer estar aqui, já que a gente está agora lado a lado, não só na Amazon, mas também agora aqui na gravação, no podcast, ou no vídeo aí que vai para o YouTube. Então, é um prazer a gente compartilhar aqui. Legal. Carlos, cara, para a gente iniciar assim com o pé direito, né, cara? O seu livro, né, que é o Muito Além dos Plantões e Convênios, ele já fala um pouquinho dessa... Ó, temos até o livro aí. Eu gostei da cor desse livro, viu? Que é igual a cor da Wii. A cor é boa. Então, o livro, o título dele já chama atenção, né, cara? Que ele fala um pouquinho dessa insatisfação com o modelo atual, né? Cara, na sua opinião, qual que é o maior problema do modelo de plantões e convênios? Na verdade, não tem problema, Edson. Assim, o que eu acho é que a gente não pode, e o médico ele não pode, passar a vida inteira ele vivendo só dessa questão de plantão e convênio. Acho que o plantão e convênio ele pode ser estratégico até às vezes no início da carreira. Tem gente que prefere começar direto no particular, não fazer plantões, não atender nenhum convênio. Tá tudo certo, depende se você tem estratégia para isso. Então, na questão do convênio e do plantão, principalmente se o colega tem isso como uma estratégia e não como um fim, ou seja, cara, eu vou passar a vida inteira fazendo isso. Cara, então assim, não tem problema nenhum, o pessoal às vezes vê o título do livro, assim, eu já até passei por alguns constrangimentos, tipo assim, um plano de saúde me chamaram para palestrar, e o plano de saúde foi lá e bloqueou a minha participação, me vetou por causa do título do livro. Eu disse assim, cara, tu julgar pela capa, né? Se tu tivesse lido o conteúdo do livro, tu ia te dar conta que eu não falo contra plantão e convênio. O que eu falo é a favor do colega médico se organizar, se estruturar. Dá para viver de convênio desde que você tenha estratégia. Não dá para o colega médico viver de consulta só de convênio, porque hoje você precisa ter um volume muito grande de pessoas atendidas para cobrir o seu custo. A não ser que tu tenha uma estrutura muito enxuta, que tu tenha a sorte de ter um outro colega médico que não entende nada de negócio e que vai te deixar trabalhar atendendo no consultório dele quase de graça, e às vezes o cara dá sorte, já que médico entende muito pouco de negócio. Às vezes eu vejo isso, não, eu pago só isso. Eu disse assim, bom, ele está pagando para você estar no consultório dele. Aí às vezes, para quem tem sorte, mas se não, você precisa hoje de uma média de 200, 220 atendimentos de convênio para cobrir o custo de um consultório médio. Um custo médio no Brasil. Então é muita gente, você tem que ter estrada para ter esse volume de atendimentos e realmente fica muito difícil para você viver só de consulta. Então dá para viver de convênio? Dá, mas tem que ter estrutura de diagnóstico, de terapêutico, você tem que trazer, você tem que empreender, você tem que criar uma estrutura e até mesmo colocar outras pessoas para trabalhar para você para realmente valer a pena. Dá para fazer? Dá. Mas se você tiver estratégia, você tem que botar assim, eu vou ir com plantão, com convênio até aqui. Daqui por diante eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Aí você tem esse planejamento, essa organização. É interessante o que você falou, cara, porque aí a gente entra num outro ponto, né? Hoje, o que você percebe? Quais são os maiores riscos silenciosos aí para o médico que se acomoda nesse modelo? Ainda agora há pouco eu estava gravando um vídeo que às vezes tem muita coisa que a gente como médico ou como pessoa em geral que tem negócio, a gente não se dá conta desses riscos ocultos, né, ou silenciosos que tu está dizendo. Eu estava gravando um vídeo sobre precificação e sobre a necessidade de você ter uma organização na gestão e reajustar os seus serviços, os seus produtos, a sua consulta de tempo em tempo. Eu estava batendo um papo com um colega médico e ele disse, Eurico, não, eu aumentei minha consulta lá em 2020, mas tá bom, agora meu consultório tá bem movimentado. Cara, 2020? Cara, nós estamos em 2025. Nesse período a inflação foi 25% de 2020 para 2025. 25%. A consulta que ele recebia R$500 em 2020, ela equivale hoje a R$375. Então, é essa a diferença. E ele não se dá conta. Então, isso é um risco silencioso. Para quem não tem gestão, para quem não tem organização, para quem não tem planejamento, é isso que acontece. Então, tu começa fazendo um plantão que paga bem, mas
esse plantão não vai reajustando adequadamente ao longo do tempo, e depois de 10 anos você está recebendo um valor hora muito parecido do que era 10 anos atrás, o que está acontecendo hoje. Então, plantões que eram muito bons, pagavam bem, hoje estão pagando muito pouco, e esse é um risco silencioso que, se eu não me der conta, eu não fizer as contas, eu não me parar para perceber o quanto que eu estou perdendo de dinheiro e tempo, às vezes roendo aquele osso que já está meio gasto ali, que não tem mais nada de carne, nem caldo para a gente tirar, cara, eu vou ficar agarrado naquele osso, porque eu acho que aquele osso é muito precioso, e às vezes eu estou perdendo a oportunidade de ganhar um filézão novo, né, bem suculento ali, porque eu não vou dar o passo seguinte por falta de organização e planejamento. Então eu acho que esse é um risco silencioso muito grande que o médico e qualquer profissão tem, né, se não tiver planejamento. Se acomodar, né? Exato. A gente luta muito para chegar na zona do conforto. Então, assim, a gente não pode dizer, você está na zona do conforto como se fosse algo ruim. A gente leva muito tempo, às vezes, para chegar na zona do conforto, para ter um consultório cheio, movimentado. Só que a zona do conforto, ela é muito perigosa, porque hoje o mundo está mudando muito rápido, muito veloz, e às vezes eu não me dou conta dessa velocidade, e aquele meu consultório cheio não quer dizer, às vezes, um consultório lucrativo, com alto ticket, porque às vezes esse valor vai diminuindo ao longo do tempo. Eu continuo às vezes trabalhando e eu tenho que trabalhar mais para poder manter o ganho, para poder manter o valor de compra, e às vezes a gente não percebe isso, né? Ô Carlos, eu vou te fazer uma pergunta, que eu acho que você é um cara que já saiu um pouquinho da curva, né? Mas, no geral, a gente sabe que é meio comum, né? Tem uma crença nos médicos, em vários médicos aí, que empreender é para os outros. Por que isso acontece muito na medicina? Por que isso acontece muito com os médicos? É que a gente não pode esquecer a formação médica, né? Então, a formação médica no Brasil, ela é para gerar trabalhadores para a saúde pública, entende? E Perfeito. Ninguém quer alguém com o espírito empreendedor em saúde pública. Por quê? Porque aí tu não vai ficar na saúde pública. Ou tu vai encher a paciência de quem está dentro da saúde pública, e tu vai querer que as coisas melhorem e funcionem cada vez melhor. Infelizmente, o ideal seria que todos os médicos, todos os profissionais de todas as áreas tivessem esse espírito empreendedor, intraempreendedor ou empreendedor. Por quê? Porque isso vai fazer com que tudo melhore. A gente entra numa escala progressiva de melhora, de excelência. Por quê? Porque o empreendedor, ele é não que ele seja insatisfeito, mas ele é incomodado com a mesmice e com as coisas que não funcionam bem. É uma insatisfação permanente. E essa não acomodação faz com que tu queira que as coisas estejam melhorando, e tu começa a pressionar o sistema para que as coisas melhorem. Então, esse tipo de profissional, que tem lá no livro Originais, fala muito desse modelo de gente assim, e que não é muita gente no mundo, infelizmente, são as pessoas que às vezes são muito mal vistas, porque são as pessoas que estão sempre questionando, perguntando, querendo mudar, por que não é assim, por que não é assado, né? Então, esse tipo de pessoa deveria ser muito mais reverenciada, deveria ser muito mais estimulada, e a gente deveria ter muito mais gente assim, que isso traria uma progressão, uma melhoria contínua para todos os serviços. Imagina isso na área da saúde. Mas a gente não Esse livro é o livro do Adam Grant? Isso, Eu li esse livro. Vale a pena ser lido, cara. Tem vários. Adam Grant é espetacular, né? Ô Carlos, me fala uma coisa, cara. Qual foi o seu ponto de virada? Teve algum momento específico que você decidiu? Falei, cara, eu preciso sair desse ciclo aqui. É engraçado, Edson, porque às vezes a gente acha que precisa assim, um grande movimento, algo espetacular. E às vezes são coisas tão simples que fazem com que a gente se movimente e a gente comece a entrar nesse ciclo de estar buscando coisas novas e diferentes. Para mim foi numa palestra. Um amigo querido, fisioterapeuta, disse assim, Eurico, eu tô aqui num evento, tem a tua cara, tu gosta de falar para as pessoas, tu é não sei o quê. E era um evento do professor Roberto Chiniachique, São Paulo, negócio de palestras. E ele disse assim, tu tem que estar aqui. Aí eu fui no evento presencial, cheguei lá e me dei conta de um monte de coisa que eu nunca tinha visto. Algumas coisas que eu fazia de maneira intuitiva que não sabia dar nome, empreender, networking e por aí vai, coworking, né? Porque a minha clínica era praticamente um coworking, eu não sabia que nome que isso tinha. E aí eu fui entender uma série de coisas que eu não estava enxergando a partir da minha perspectiva como médico. E aí comecei a buscar esse conhecimento, comecei a me interessar sobre isso, e a partir dali aí foram MBAs, viagens internacionais. Caramba, eu ia te perguntar isso. Como é que foram esses primeiros passos aí na parte de
começar a empreender na medicina? Na verdade, eu sempre empreendi, só que fazia isso de maneira quase intuitiva, né? Então, eu estou falando aqui dentro da minha clínica, o prédio aqui tem 3 mil metros quadrados hoje, mas eu já sempre eu já abri um consultório muito cedo, fui pagando aos pouquinhos, depois que o consultório estava andando, fui juntando alguns colegas, cara, vamos fazer alguma coisa diferente. A gente construiu uma clínica modelo na nossa cidade, uma cidade pequena, Santa Cruz do Sul, tem 135 mil habitantes, e a gente construiu na época uma clínica, já está com 13 anos aqui, a clínica de pé de 2 mil metros quadrados. Caramba. E as pessoas diziam, Eurico, isso aí numa cidade pequena como essa, isso aí não vai dar certo, não sei o quê. E poxa, E deu certo. Foi muito legal, tanto é que a gente ampliou agora recentemente, a gente está agora com 3 mil metros de área construída, depois vieram várias outras clínicas de alto padrão aqui na cidade. Ou seja, se você faz as coisas de maneira organizada, se você sabe onde você quer chegar, você tem planejamento, isso acontece. E eu me lembro como se fosse hoje, eu estava fazendo plantão, trabalhando aqui num posto de saúde, numa cidade vizinha, aí conversei com um colega, e o colega disse assim, Eurico, quando eu construí a minha clínica, minha vida mudou. E aquilo ficou na minha cabeça, e aí depois a gente montou a clínica, ou seja, eu já empreendia. Só que eu empreendia sem a técnica, sem a planejamento adequado, sem a metodologia certa. E a partir daí que eu fui me envolvendo com esses eventos, fui aprendendo o que era marketing, fui entendendo o marketing, fui entendendo a gestão e me apaixonei por inovação, principalmente. Aí é que eu fui dando mais peso, né? Fui trazendo mais tração aqui para o negócio, para o que eu empreendia, e a partir daí, além de ser médico, dono de clínica, eu me transformei também em investidor e sócio de startups, investidor de outras empresas. Hoje eu tenho aí uns 5, 6 CNPJs, então a gente vai inventando coisa. Agora é uma empresa de educação, né? Você disse um negócio, você falou assim, aquilo ficou na minha cabeça, né? Cara, qual que é o papel dessa mentalidade empreendedora nesse processo de transformação? Eu acho que tudo começa, não é à toa que meu segundo livro, que até tô com ele aqui do lado, já vou fazer o merchandising dele. Que eu vou querer esse de presente, pô. Bora, vamos lá. Pode deixar que eu vou te mandar. E a gente fala sobre o mindset, não é por nada, é que tudo começa na mentalidade. Se a gente adquire a mentalidade correta, cara, depois tudo vai ficando tão claro, tão transparente, Edson. A gente vai começando a enxergar quando tu te envolve com inovação, e tu desenvolve o mindset de inovação, a mentalidade de inovação, a mentalidade de compartilhamento, a mentalidade de aprendizagem contínua, lifelong learning. As coisas vão ficando claras, tu vai olhando as coisas, tu vai começando a ter uma visão que a gente não tem normalmente. E aí tu vai vendo oportunidade, tu vai criando esse senso de oportunidade a partir dessas experiências, desse conhecimento. Então tudo começa na mudança de mentalidade. Tem o livro Mindset, da professora Carol Dweck, em que ela traz lá o mindset fixo e o mindset de crescimento. Então essa mudança do mindset fixo, o mindset de crescimento, é o primeiro movimento. Então a gente está muito focado hoje, a gente está focado na caixa de ferramenta, no toolset, no digital, na inteligência artificial, nas ferramentas. A gente está focado, falando muito sobre habilidades comportamentais, as skill sets, mas eu não vou conseguir aproveitar nem as ferramentas e não vou conseguir aproveitar as habilidades se eu não tiver o mindset, a mentalidade correta. Então tudo começa com a mudança de mentalidade. Então quando as pessoas conseguem mudar a cabeça, mudar o jeito de pensar, entender o mundo exponencial que a gente vive hoje, aí as coisas começam a acontecer. E aí, velho, depois tu desenvolveu a cabeça de empreendedor, aí tu entende que tudo que tu faz, tu tem que transformar aquilo em algo. Então não adianta, o médico tem muita obesidade intelectual, Edson. A gente estuda muito, faz doutorado, mestrado, pós-doutorado, etc., para continuar sendo a mesma coisa, às vezes, ou ganhar um pouco mais na faculdade, ou seguir na vida acadêmica. E a mentalidade empreendedora, o que ela faz? Eu ganhei um conhecimento novo, como é que eu monetizo esse conhecimento? Como é que eu transformo ele em algo que vai gerar valor para as pessoas? Isso é empreender, né? Eu criar algo novo, modificar a maneira de fazer alguma coisa que vai gerar valor para as pessoas, para os clientes, e valor para a gente mesmo, como médico, como profissional, como empreendedor, e obviamente que a gente vai assumir todos os riscos, né, financeiros, físicos, pessoais, para poder criar isso novo, mas é uma oportunidade incrível que a gente tem quando a gente cria negócios, empreende,
que a gente não conseguiria ter fazendo outras coisas. Então, como diz lá, citando, eu gosto muito de ler, cito muito autor, né? Então, se a gente for olhar lá a questão dos quadrantes, né, lá do Kiyosaki, do Pai Rico, Pai Pobre, o único jeito de eu não trocar tempo por dinheiro são os quadrantes da esquerda. Eu estou o tempo inteiro trocando tempo por dinheiro, seja eu empregado ou seja empregado de mim mesmo, abrindo meu próprio negócio, mas eu só vou sair dessa roda quando eu empreender, ter um negócio em que eu empregue outras pessoas que vão gerar resultado para mim, ou que eu aprenda a investir e aí botar o dinheiro para dar plantão para a gente também, né? Você sabe que eu estou gostando dessa conversa, porque você falou 3 livros que eu li também, viu? Você falou do Pai Rico, Pai Pobre, você falou do Mindset, e você tinha falado de um outro... Originais, isso, falando do originais, né? Cara, inclusive no seu livro, você fala sobre um ponto que é a questão de inovar na carreira médica, né? Cara, como é que o médico pode começar a pensar em inovação sem precisar criar uma startup, por exemplo? Essa pergunta é muito boa, Edson, porque assim, ó, a gente tem a noção de que inovar é construir negócios extremamente novos, criar aquela startup da hora, é criar um novo Instagram, é criar a nova Amazon. A gente está falando aí de inovações disruptivas, são aquelas que mudam completamente o jeito que a gente faz as coisas. Mas a inovação, seja ela na intensidade que ela for, ela é extremamente importante e benéfica para todos. O colega médico que prescreve à mão, ele passa a usar uma prescrição digital, que é uma coisa extremamente simples hoje. Então eu já faço prescrição digital, sei lá, 15 anos talvez, mas tem gente que hoje ainda, 60 e poucos %, se eu não me engano, dos médicos brasileiros ainda prescrevem à mão. E se você que prescreve à mão, você traz essa inovação para o seu consultório de prescrever digitalmente, isso já é uma inovação. Isso muda a maneira como você faz as coisas. Não precisa ser algo mirabolante. Não precisa. É simplesmente você incrementar, fazer algo diferente do que você vem fazendo. São 2 tipos de inovação que a gente está falando aqui, de uma inovação incremental, que eu melhoro aquilo que eu já faço, ou às vezes aquela inovação não incremental, e aí a gente está falando de inovação no sentido mais amplo de que é mudar o jeito de fazer as coisas. Então, quando eu crio um modelo novo, diferente de fazer as coisas, aí eu saio dessa inovação incremental, essa inovação tem mais valor. Mas qualquer inovação, por menor que ela seja, ela vai ter valor para o seu cliente, vai ter valor para o seu negócio também. Então, o médico, nós somos talvez a classe que tem mais dificuldade de fazer inovação, porque a nossa mentalidade é muito... Tem lá uma lei na medicina, né, que é um ditado que a gente aprende desde a escola médica, que é: nunca seja o primeiro a utilizar um medicamento, nem o último deixar de usar. Isso tem muito a ver com essa coisa do... o médico, ele só... digamos assim, ele dá valor, ou ele valoriza aquilo que já está cientificamente muito comprovado. Por quê? Porque a gente não pode errar com o paciente. Isso está certo de uma certa maneira, mas eu não posso levar isso para a minha vida como um todo. E o médico acaba levando esse conservadorismo para a vida dele como um todo, para tudo que ele vai fazer. Então a inovação parece que é algo proibido na área da saúde. E não é, desde que a gente inove com as coisas que são seguras, que são possíveis da gente inovar. Existe uma série de processos hoje para a gente aprender a inovar, sem colocar, por exemplo, o paciente em risco. Por exemplo, a gente pode utilizar o meio digital, a gente pode usar o metaverso, a gente pode utilizar os twins, os gêmeos digitais, né? Digital twins, para a gente testar coisas diferentes. Hoje a gente tem a inteligência artificial que nos beneficia de uma maneira incrível, junto com a computação quântica, por exemplo, para a gente testar modelos matemáticos para novas moléculas de drogas, novos medicamentos no mercado, o que tem encurtado muito, por exemplo, o tempo de estudo e lançamento de uma droga no mercado, e com segurança. Ou seja, tem muita maneira da gente inovar em saúde, basta que a gente abra a cabeça, mude a mentalidade e diz: cara, vamos abraçar a inovação e vamos utilizar isso a nosso favor. Ela não é um bicho de 7 cabeças, né? Legal. Ô Carlos, e quando a gente começa a falar da parte de posicionamento, tá? O que para você é um posicionamento estratégico de um médico? Beleza. Posicionamento é um tema que eu adoro muito, né? É só pergunta difícil, viu? Tá bom. Só pergunta boa, né? Posicionamento, ele está muito relacionado com marketing também, né? Obviamente que tu é um profissional disso, tu sabe muito bem disso, mas às vezes o colega médico não entende muito a diferença nem de marketing e publicidade, né, de marketing e propaganda. Quem dirá sobre o papel do posicionamento, o que exatamente a gente está tratando quando a gente fala de posicionamento. Então, acho que
eu começaria dizendo assim, poxa, primeiro, o marketing, ele é muito além de propaganda, ele é muito além de publicidade. O marketing, ele é um conjunto de habilidades, de estratégias, de metodologias, de até hoje o uso de tecnologias. O marketing hoje é uma maneira de como a gente entregar valor para os clientes, para as pessoas. Então, o marketing basicamente é isso. E aí o marketing transforma, por exemplo, um esforço de venda num esforço quase inexistente. Porque quando eu faço um marketing muito bem feito, eu estou entregando tanto valor para a pessoa, para o cliente, que ele já está comprado, ele já está vendido, né? Então, e dentro do marketing, o que faz com que as pessoas entendam o marketing de uma maneira ainda mais positiva? É quando a gente tem um posicionamento adequado. O que é o posicionamento adequado? É aquele posicionamento que vai trazer para o nosso cliente a pessoa bacana, legal, o ser humano íntegro que nós somos, e isso vai gerar aquela confiança no paciente, no cliente, que vai fazer com que ele preste atenção em você através do marketing estratégico e que vai fazer com que você pare de ser percebido por preço pelas pessoas e as pessoas passem a perceber valor no que você está entregando para elas. Então essa é a mágica que o posicionamento traz. Quando o paciente chega no meu consultório, ele me conheceu na rede social e diz assim, doutor, eu adoro os seus vídeos, eu vejo como não sei o que, o seu conteúdo, e hoje eu só faço conteúdo para médico, eu não faço nem conteúdo mais para paciente. Mas alguns pacientes assistem o meu conteúdo sobre empreendedorismo, levam isso para a vida deles e curtem, e eles já acham, Eurico, eu gosto muito dos teus vídeos, da maneira como tu se posiciona, o cara legal que tu passa, que tu é, e poxa, agora aqui tô confirmando ao vivo, que legal. Então a gente tem que ter esse cuidado também sobre posicionamento, que é a entrega no real, ao vivo, tem que corresponder à expectativa que você gerou no digital, no marketing, né? Às vezes a gente vê muito colega médico errando, por quê? Porque eu gero uma expectativa tão grande e aí chega na hora da entrega, no face a face, ali no cara a cara, no olho, e às vezes não corresponde. Cara, não tem nada que vai trazer mais frustração do cliente para isso. E aí esse posicionamento do médico é fundamental para gerar essa confiança, para gerar esse sentido de cara, tamo junto, vamos resolver essa parada junto, vamos co-criar a solução aí que vai te ajudar. Então acho que o ponto que eu sempre falo sobre posicionamento, Carlos, é assim, cara, posicionamento é como você é visto pelo seu paciente, como você é visto pelos seus colegas também, né? E acho que tem que estar adequado, né? O que é no digital tem que ser presencial também, né? Exatamente. É aquela história que o pessoal deixa te perguntar muito. Ô Edson, eu tenho um Instagram pessoal e vou fazer um Instagram profissional. Aí eu digo para as pessoas assim, cara, se tu é duas pessoas completamente distintas, o profissional é um e o pessoal é outro, tudo bem, cara. Agora, se tu é a mesma pessoa, tu é o mesmo ser humano, não tem essa história de Instagram pessoal e pessoal. É o teu Instagram, que vai refletir os teus valores e que vai levar conteúdo, coisa bacana para as pessoas que vão, dessa maneira, acabar engajando contigo, vão gostar do que tu está trazendo ali para elas. E até, como obviamente quem está nos escutando aí tu já sabe muito, e algumas pessoas que já leem sobre marketing entendem que as pessoas estão muito mais dispostas a interagir e engajar com o ser humano e não com o profissional. Quando eu trago coisa técnica, eu não tenho engajamento. Agora eu boto uma foto dos meus filhos, ou eu trago o conhecimento técnico empacotado com storytelling, trazendo exemplos da minha história como médico, com a história pessoal, cara, aí eu ganho a atenção das pessoas. Então esse é o negócio. As pessoas querem... Eu queria te dar um abraço agora. As pessoas querem interagir com o ser humano, velho. Não é com o profissional. Ô Carlos, deixa eu fazer uma outra pergunta, cara. Voltando na parte do tema empreendedorismo, assim, né? O que você vê, quais são os principais caminhos aí de empreendedorismo para o médico hoje, né? E se dá para o médico, se dá para o cara empreender mesmo sem abrir uma clínica própria, consultório. O intraempreendedorismo, Edson, o que é? É utilizar esse olhar do empreendedor de melhoria contínua, de excelência, de buscar excelência dentro da empresa que eu estou trabalhando. Então eu posso ser empreendedor sendo colaborador de uma empresa, é óbvio que tu pode. Então é o que a gente chama de olhar de dono. Então eu vou participar de um evento, eu sou convidado, eu vou ali dar uma palestra. Mas, cara, eu chego ali, eu me sinto dono do evento. Não que eu vou utilizar do evento para fazer propaganda minha, não, pelo contrário. Mas eu chego ali, eu interajo com todo mundo, eu ajudo. Se precisar carregar a caixa, eu vou carregar, eu vou chegar junto. Se alguém traz uma pergunta, eu vou lá e ajudo a responder.
educadamente, sabendo se portar, eu vou me fazer notar. E a partir daí, o empreendedor é isso, ele se faz notar, mas não se faz notar porque ele faz gracinha, ele não é porque ele se faz notar porque ele está ali chamando atenção, ele se faz notar pelo conhecimento que ele tem e pela vontade que ele tem que as coisas melhorem. Então eu começo empreendendo dentro de casa, eu começo empreendendo dentro do meu trabalho, eu começo empreendendo nos bancos da universidade. Então eu sempre fui empreendedor desde pequeno. Quando eu comecei a entender sobre isso, eu entendi. Quando eu era criança, eu pegava os gibis que a gente tinha usados e eu vendia na garagem de casa. Eu juntava as frutas do pátio e vendia na fruteira da esquina para fazer dinheiro para jogar, na época, fliperama, né? Quando a gente não tinha os videogames ainda. Cara, eu também eu pegava umas garrafas que tinha em casa, eu vendia para juntar dinheiro para comprar ficha de fliperama. Mais uma coisa em comum entre a gente, é por isso que a gente tá lado a lado ali na Amazon. E eu acho que empreender é muito isso, é a visão empreendedora, é o mindset empreendedor. E aí, como é que eu vou empreender, Eurico, como médico? Fazendo coisas diferentes, é parar de vender consulta no teu consultório e tu entregar experiência para o teu cliente. Quando eu vendo consulta, quando eu vendo diagnóstico, quando eu vendo tratamento, por mais tecnicamente bom que eu seja, isso hoje é commodity. É barato, tem tudo quanto é lugar, porque hoje a gente tem uma explosão de faculdades de medicina no Brasil. Nós, em número de faculdades, somos o segundo no mundo, mas se o número de faculdade por habitante, nós somos o número 2, a Índia tem mais faculdades do que a gente, mas por habitante nós somos o número 1 no mundo. A Índia tem uma faculdade para cada 3 milhões de habitantes, no Brasil tem uma para cada 500 mil habitantes já. E aumentando todo dia, abrindo novas faculdades. Tem um número da MB que fala, inclusive, que a previsão é que em 2034, 2035, a gente vai ter 1 milhão de médicos no Brasil, né? Talvez muito antes que isso. A gente está hoje já com 600 mil médicos, não para de abrir escola médica o tempo inteiro. A gente já tem hoje em torno de 40 mil alunos entrando em escolas médicas todos os anos e não para de abrir. Aqui no Rio Grande do Sul tem aí previsão para abrir escola médica, curso de medicina em cidade com 50 mil habitantes. Cara, não faz nem sentido, mas ou seja, a gente tem muita competitividade e aí não adianta eu ser bom técnico. Eu tenho que ser bom técnico, mas eu tenho que ter as outras habilidades que o século XXI nos exige: empatia, olhar para o ser humano, comunicação, saber trabalhar em equipe e por aí vai. Várias habilidades, as soft skills, habilidades comportamentais que eu preciso ter para realmente fazer a diferença. É por isso que a gente, como médico, às vezes reclama dos médicos charlatões, dos outros profissões, porque o cara vai lá, ele é muito empático, ele é muito querido. E o ser humano médio, e às vezes até nem o médio, além do médio, ele não consegue perceber um bom técnico de um técnico mediano. Talvez um técnico ruim ele consiga perceber a diferença. Agora, um técnico razoável, e se ele for muito empático, a tendência do cliente é querer se relacionar com esse médico, com esse técnico médio, mas que ele é empático, ele é comunicativo, ele é querido, ele é atencioso. Tá? Eu sou um cara, tenho pós-doutorado, sou lá o top das galáxias de formação técnica, mas eu sou chato, eu sou o cara eu não tô no vídeo, eu não sei falar direito, eu sou mal educado. Cara, o cliente não vai querer estar na tua frente, esquece. Não adianta título, né, parceiro? Ó, pra gente caminhar pro finalzinho já aqui, cara, se a gente pegasse no seu livro, se tivesse que escolher um capítulo do livro que todo médico tinha que ler primeiro, qual que seria e por quê? Cara, eu gosto muito, já que a gente está falando de empreendedorismo, eu gosto muito do capítulo em que eu falo ali que o empreendedorismo deveria ser aí o motor da carreira médica, o motor de qualquer carreira, né? Porque é ter essa mentalidade que a gente está falando aqui o tempo todo, né? Essa vontade de estar sempre melhorando, sempre aprendendo. E eu gosto muito desse espírito do lifelong learner, né? Do espírito do aprendizado constante. Na medicina a gente tem muito como é que o pessoal chama? Que é a educação continuada, né? Mas a educação continuada na parte técnica. A gente precisa ter, além da educação continuada na parte técnica, da educação continuada em outros assuntos além da medicina. Então, a sugestão que eu deixaria aqui para o colega médico que está nos escutando, ou para os profissionais que são da área da saúde, ou quem trabalha aí em clínicas e consultórios, cara, olha para as outras coisas fora do teu
da tua rotina, do teu dia a dia, porque a disrupção, já que a gente falou de inovação, ela não vem da nossa área de atuação. Vou pegar um clichê já aí para quem fala de inovação, que é, cara, a disrupção do táxi não veio de nenhuma empresa de táxi, veio lá no Uber, de alguém que não tinha nada a ver com táxi. A disrupção dos hotéis não veio das redes hoteleiras, veio de uma gurizada lá que criou o Airbnb lá em São Francisco, que alugou lá o Airbed, que é o colchão de ar, e o café da manhã para quem estava precisando de um lugar para ficar em São Francisco. Então a disrupção vem de outras áreas. Então a gente tem que olhar o varejo, tem que olhar as finanças, tem que olhar as outras áreas, o que está acontecendo, porque dali vai vir as ideias que vão acabar aí disruptando a área da saúde. A gente está precisando muito de disrupção na área da saúde, porque a saúde ela não é democratizada, as pessoas ainda têm muita dificuldade de acesso, a jornada do cliente da área da saúde é extremamente atritada, então a gente tem muito para melhorar e tomara que a inovação, a tecnologia e os espíritos aí originais nos ajudem a mudar a área da saúde. Eu vou fazer uma citação aqui, eu gosto, tem um parceiro nosso que é o Enoch Loes, ele tem um programa que é Lifelong Learning para oftalmologia, né? E ele basicamente trabalha todas as outras áreas que não são ligadas à área técnica, à área médica, né? Quando falou o nome dele, eu disse assim, cara, eu já conheço esse nome. Aí quando falou cara, já ouvi falar dele, viu? Olha aí, ó. Que legal. Topa fazer uma pergunta e resposta rápida agora? Bora, nessa. Eu pergunto, você responde, eu pergunto, você responde. Bora. Então vamos lá, plantão ou posicionamento? Qual que é o mais sustentável ao longo prazo? Posicionamento, toda a vida. Uma crença limitante que trava muitos médicos? Cara, marketing é para médico ruim. Boa. Empreender na medicina é? Sucesso, velho. E a gente só pode querer ter sucesso, porque o sucesso é o que vai fazer com que a gente consiga ajudar melhor as pessoas. Quem não tem sucesso, meu velho, não tem como estar sorrindo na frente do cliente. Perfeito. Um erro comum de médicos que querem empreender? É não tirar tempo do seu dia a dia para poder aprender essas outras habilidades que vão fazer com que ele consiga empreender com sucesso, que empreender significa planejamento. Não adianta, não é aquela história de se atirar de ponta cabeça no precipício sem ter um plano muito bem organizado. Até dá para montar talvez o avião na descida, mas desde que eu tenha planejado e treinado fazer isso muitas vezes antes. Então é não tirar tempo para poder fazer isso de maneira organizada. Marketing médico, luxo ou necessidade? Cara, necessidade total, completa e absoluta. O cara que não tem marketing hoje, ele tá fadado a desaparecer. Ele vai entrar em obsolescência muito rápido. Se você pudesse voltar no tempo, o que você teria feito de diferente na carreira? Olha, talvez aprendido mais sobre finanças e investimentos mais cedo na minha vida, porque isso faz com que a bola de neve, o tempo é o maior fator em relação a finanças e investimentos. Então isso talvez é uma coisa que eu tivesse feito diferente, e outra coisa que eu tivesse feito diferença com a cabeça que eu tenho hoje é ter convivido ainda mais com pessoas fora do meio médico. Legal. E um conselho para o médico que é recém-formado, cara? Não acredite que você vai ter sucesso e que você vai se sentir recompensado olhando os médicos do passado que te antecederam, o modelo de carreira que eles tiveram. Porque daqui para frente tudo é imprevisível. E para você ter sucesso na imprevisibilidade, você precisa desenvolver habilidades diferentes que vão te trazer adaptabilidade. Eu acho que a grande palavra dos dias de hoje é adaptabilidade. Quanto mais rápido eu me adapto às mudanças, maior é a minha chance de sucesso. E para isso eu preciso ter repertório. Então bora aprender coisa diferente. Ser técnico, bom tecnicamente, é a base. Isso é fundamental. Não adianta tu querer ter outras habilidades se tecnicamente tu não é bom. Isso é a base. Tem que ser tecnicamente muito bom. Mas além disso, eu preciso de outro repertório aí. Legal. Cara, pra gente terminar assim, pra quem tá ouvindo, quer mudar, mas ainda tem medo, tá? Qual que é a mensagem que você deixaria aí? Começa mesmo com medo. Com medo mesmo, bora pra frente. O importante é começar, dar o primeiro passo. E se a gente não se sentir ridículo, se a gente olhar o primeiro passo, o primeiro vídeo, é porque a gente demorou muito para começar. Bora começar. Legal. Cara, e
onde que o pessoal que está escutando, que está vendo, onde que eles conseguem encontrar seu livro, onde que eles conseguem te acompanhar, saber mais sobre o seu trabalho como mentor de carreira médica aí? Bora. Minha mentoria para médico chama Transformação Além do Consultório, porque não é só consultório, não é só resultado, é sobre transformação, é transformar a vida, transformar a mentalidade do médico, para que a gente possa ter mais resultado e sucesso, e com isso a gente vai atingir os pacientes também, porque o médico que tem sucesso, ele está feliz, ele vai conseguir entregar muito mais para o cliente. Então, se quiser saber mais sobre minha mentoria, sobre o meu trabalho, se entrar em qualquer rede social, botar lá @Carlos Eurico Pereira, LinkedIn, Instagram, Facebook e o meu canal do YouTube também, você vai encontrar bastante conteúdo aí sobre empreendedorismo, gestão, inovação, todos esses temas que a gente está batendo papo aqui, um pouquinho de marketing também, eu me arrisco aí, viu? Porque marketing é uma filosofia de vida para mim, Edson. Oh, legal, legal. Cara, Carlos, obrigado, cara. Eu conversaria tranquilamente aí mais uns 30, 40 minutos, 1 hora com você. Eu tomaria até um chimarrão com você agora. Eu não sei se você toma, mas eu tomo chimarrão, eu tomo mate todos os dias, cara. Faça frio ou faça calor, tá? Então eu assim ficaria tranquilamente. Você tá mais gaúcho que eu, porque eu não sou muito adepto do chimarrão. Que absurdo! Carlos, cara, obrigado por esse papo, gostei pra caramba, achei legal, eu aprendi bastante coisa. Você, cara, sem dúvidas, é um médico empreendedor, e mesmo que se você não fosse médico, eu acho que seria empreendedor da mesma maneira, cara. Eu acredito que sim. Eu acho que se eu tivesse hoje que, por exemplo, meus filhos, eu tenho um filho que hoje está cursando administração porque viu o meu exemplo dentro de casa, dessa questão do empreendedorismo e resolveu ir para esse lado. Então hoje, se eu tivesse que escolher entre empreender e ser médico, eu acho que se você só for médico normal, comum, igual a todos, talvez você devesse empreender, focar mais em empreender, porque você vai ter muito mais sucesso empreendendo do que sendo um médico formal. Se você for um médico e empreender, aí você vai potencializar muito essas duas áreas e aí você pode aí ir para onde é que você quiser ir. Mas ser médico normal, igual a todos os outros, daqui para frente, cada vez mais a gente vai ser empregado, a gente vai entregar muita competência, muita responsabilidade com cada vez menor remuneração. E aí a gente tem que repensar se realmente isso vale a pena. Legal. Carlos, obrigado mais uma vez, cara, valeu demais o papo. Eu quero depois, na hora que eu ler o livro do Mindset, eu te chamo de novo para a gente conversar só sobre esse livro. Agora, e depois vai ter que me convidar de novo depois, porque tá saindo agora, em abril agora, ou maio, tá saindo pela Alta Books um livro novo também, que é a Saúde Financeira para Médicos. Então, cara, é legal. É massa. Conseguir atingir as 5 liberdades aí. Ô, louco. Valeu. Carlos, obrigado, cara. Pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse bate-papo. Acompanhe o Carlos lá, cara, no Instagram, YouTube, TikTok, Spotify. Vocês vão encontrar ele, é só procurar no Google aí também. Um abração e até a próxima aí. Bora.